Aula 7. Aplicações sistêmicas do individual ao coletivo. Olá! Ao longo dessa disciplina, nosso foco principal tem sido a família. Estudamos o sistema familiar sob a ótica do pensamento sistêmico e da constelação familiar. Mas hoje nós vamos ampliar o campo de visão e explorar como esses mesmos princípios se aplicam a outros sistemas humanos, organizações, escolas, instituições de saúde até o sistema judiciário. Porque os princípios sistêmicos não se limitam à família. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio operam em todo o sistema humano. E quando esses princípios são compreendidos e aplicados em contextos mais amplos, os resultados podem ser igualmente transformadores. As constelações organizacionais, as ordens do trabalho. Uma das expansões mais significativas da constelação familiar foi sua aplicação ao mundo das organizações. Empresas, equipes, instituições. Esse campo ficou conhecido como constelação organizacional ou constelação sistêmica aplicada a organizações. O precursor dessa aplicação foi Jan Jacob Stam, um constelador holandês que na sua obra Campos de Conexão demonstrou que as mesmas ordens que operam nas famílias operam nas empresas, com algumas adaptações. Stam identificou o que chamou de princípios das ordens do trabalho. Pertencimento. Todos que contribuíram para a empresa merecem reconhecimento. A precedência. Quem veio antes tem prioridade sobre quem chegou depois. E o equilíbrio entre o desempenho e o reconhecimento, entre o que a empresa dá e o que recebe. Pensemos num exemplo concreto. Uma empresa familiar, fundada pelo avô, agora ela está na terceira geração. O neto, que assumiu a liderança, fez grandes mudanças. Modernizou os processos, expandiu o mercado, trouxe tecnologia, mas apagou completamente o legado do avô. As fotos do fundador foram retiradas do escritório. A história da empresa começa no discurso oficial a partir da gestão do neto. O avô foi excluído da narrativa organizacional. E o que acontece? A empresa começa a enfrentar problemas inexplicáveis, alta rotatividade, conflito entre departamentos, perda de clientes antigos. Na perspectiva sistêmica, a empresa está reagindo à exclusão do fundador, da mesma forma que uma família reage à exclusão de um membro. A solução? Incluir o avô. Reconhecer seu legado, dar-lhe o lugar de fundador no sistema organizacional. Dizer, sem ele, nada disso existiria. Quando isso é feito, muitas vezes através de uma constelação organizacional, algo se acalma na empresa e a energia volta a fluir. Isso pode parecer esotérico para quem vem de um paradigma mecanicista, mas para quem já compreende o pensamento sistêmico, faz todo sentido. Organizações são sistemas, e sistemas obedecem ordens. Quando as ordens são respeitadas, o sistema funciona. Quando são violadas, o sistema sofre. Aplicações na educação, na saúde e no judiciário. Além das organizações, a visão sistêmica tem encontrado aplicações férteis em 3 outros campos que merecem nossa atenção. Na educação, professores e pedagogos têm utilizado princípios sistêmicos
para compreender conflitos em sala de aula e melhorar a relação escola-família. A premissa é simples e poderosa. A criança não chega sozinha à escola. Ela traz consigo seu sistema familiar com todas as suas ordens e desordens. Um aluno agressivo ele pode estar expressando uma raiva de um pai que foi excluído após a separação. Uma aluna retraída pode estar carregando a tristeza de uma mãe deprimida. Um adolescente que desafia constantemente a autoridade pode estar emaranhado por um membro da família que foi traído de forma autoritária. Quando o professor enxerga o aluno como parte de um sistema, em vez de como um indivíduo isolado, como um problema de comportamento, tudo muda. A postura muda. A intervenção muda. O resultado muda. Marianne Frank, educadora alemã e consteladora, ela desenvolveu um trabalho pioneiro aplicando princípios sistêmicos em sala de aula. E ela descobriu que quando os professores reconhecem internamente a família de cada aluno, dizendo mentalmente que eu vejo vocês atrás dessa criança, algo transforma na relação professor e aluno. A criança se sente vista, acolhida, incluída, e frequentemente os comportamentos difíceis diminuem sem que nenhuma intervenção direta seja necessária. É como se a criança, ao sentir que o sistema é respeitado, pudesse relaxar e se entregar ao aprendizado. Na saúde, a visão sistêmica tem encontrado espaço crescente também. No Brasil, as práticas integrativas e complementares foram reconhecidas pelo Ministério da Saúde desde 2006 e ampliada pela Portaria 702 de 2018, que incluiu a constelação familiar entre as práticas oferecidas pelo SUS. A aplicação na saúde parte de uma premissa que Salvador Munchen já defendia há décadas atrás. Os sintomas físicos não existem isolados do contexto relacional. Doenças crônicas, doenças inexplicáveis, somatizações e até padrões de adoecimento que se repetem nas famílias podem ter componentes sistêmicos. Isso não significa que a constelação substitui o tratamento médico convencional. Significa que ela pode complementá-lo, oferecendo uma compreensão mais ampla do contexto no qual a doença se manifesta. E no judiciário, como já mencionamos no módulo 2, o uso de constelações familiares antes de audiências de mediação tem produzido resultados notáveis. O trabalho pioneiro do juiz Sam Stort, na Bahia, ele demonstrou que quando as partes em litígio têm a oportunidade de olhar para a dinâmica sistêmica por trás do conflito, em vez de se concentrarem apenas nas posições jurídicas, a capacidade de diálogo e acordo aumenta exponencialmente. Em todas essas aplicações, o denominador comum é o mesmo: olhar para além do sintoma individual e enxergar o sistema que o sustenta. Limites e alcance da abordagem sistêmica. Para encerrar essa aula, eu quero ser honesta e abordá-la com toda a formação séria que se deve abordar: os limites da abordagem sistêmica. A constelação familiar é uma ferramenta poderosa, mas não é uma ferramenta onipotente. Ela tem limites e reconhecê-los é sinal de maturidade profissional. O primeiro limite é epistemológico. A constelação familiar opera num campo que nem sempre pode ser explicado pelos métodos da ciência convencional.
Fenômenos como percepção representativa, quando os representantes sentem emoções de pessoas que não conhecem, ainda não tem uma explicação científica plenamente aceita. Isso não invalida o método, mas exige humildade, honestidade intelectual de quem a pratica. O segundo limite ético. A constelação não é terapia de choque, nem deve ser usada de forma impositiva. O cliente precisa estar exposto e preparado. Forçar insights ou confrontos prematuros pode causar mais dano do que benefício. O facilitador deve sempre representar o ritmo do cliente e do sistema. O terceiro limite é técnico. A constelação familiar não substitui o tratamento psiquiátrico em casos graves. Transtornos psicóticos, risco de suicídio, quadros dissociativos severos. Nesses casos, o constelador deve encaminhar o cliente para profissionais especializados e, quando apropriado, trabalhar de forma complementar. O quarto limite é o do próprio facilitador. Um constelador que não fez seu próprio trabalho terapêutico, que não conhece seus emaranhamentos, não está em paz com o próprio sistema familiar. Ele corre o risco de projetar suas questões nos clientes. A formação contínua, a supervisão e o autoconhecimento não são opcionais. São condições necessárias para uma prática ética e eficaz. Bertalanffy, na teoria geral dos sistemas, nos alertou que todo modelo é uma simplificação da realidade. A constelação familiar é um modelo extraordinariamente rico e útil, mas ainda assim um modelo. Ela não explica tudo, não resolve tudo e não deve ser apresentada como se o fizesse. O profissional sistêmico maduro é aquele que conhece o poder da sua ferramenta e, ao mesmo tempo, reconhece seus limites. Quem usa a constelação quando ela é indicada e encaminhada quando não é. Que trabalha com humildade, com rigor e com respeito. Na próxima aula, a última do módulo, faremos a síntese de tudo o que aprendemos e nos prepararemos para o módulo 4. Muito obrigada por estar aqui e até lá.